Queridos irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Samuel, no segundo livro de Samuel, capítulo 15, a partir do verso 19. Segundo Samuel, capítulo 15, a partir do verso 19. Sempre uma dica para os irmãos: os livros do Antigo Testamento nós sempre chamamos no masculino, porque são livros. E no Novo Testamento a gente chama no feminino, porque são cartas ou epístolas. Então, não é segunda Samuel, né? Segundo Samuel, ok? Para ficar melhor ainda fixado, né? O Novo Testamento é menino e o Antigo Testamento é menino e o Novo Testamento é menina, ok? E não tem ideologia de gênero. Ou é menino ou é menina. Brincadeiras à parte, vamos fazer a leitura, acompanhar a leitura. Segundo Samuel, capítulo 15, versos de 19 a 23. Fazendo essas brincadeiras, a live pode ser até derrubada, viu? O negócio está sério. Diz assim a palavra do Senhor, meus irmãos. Disse, pois, o rei a Itai, o geteu: por que irias também tu conosco? Volta e fica-te com quem vier a ser o rei, porque és estrangeiro e desterrado de tua pátria. Chegaste ontem, e já te levaria eu hoje conosco a vaguear, quando eu mesmo não sei para onde vou? Volta, pois, e faze voltar a teus irmãos contigo, e contigo sejam misericórdia e fidelidade. Respondeu, porém, Itai ao rei: tão certo como vive o Senhor, e como vive o rei, meu senhor, no lugar em que estiver o rei, meu senhor, seja para a morte, seja para a vida, lá também estará o teu servo. Então disse Davi a Itai: vai e passa adiante. Assim passou Itai, o geteu, e todos os seus homens, e todas as crianças que estavam com ele. Toda a terra chorava em alta voz, e todo o povo e também o rei passaram o ribeiro de Cedron, seguindo o caminho do deserto. Vamos orar, irmãos. Pai amado, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo privilégio de podermos expô-la publicamente. Obrigado pelo privilégio de termos a liberdade, Senhor, de ter o nosso espaço aberto e recebermos os nossos irmãos para cultuarmos ao Senhor sem nenhuma restrição. Sabemos, Deus, o quanto isto não tem sido realidade na vida de muitos irmãos perseguidos no mundo. Por isso nós te agradecemos por esse privilégio e também te rogamos por eles, para que haja paz, vida mansa e tranquila, com respeito, como é digno dos homens de Deus. Te pedimos, Senhor, que a tua palavra nos oriente nesta noite, nos instrua, nos edifique, nos exorte, nos conforte e nos constranja a viver cada vez mais para ti, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, até que ponto nós estamos dispostos a pagar o preço pelo discipulado? Já algumas mensagens nós temos falado sobre a importância de caminharmos com Jesus num discipulado radical. E essa palavra não tem sido à toa, pois nós temos vivido dias muito difíceis em que somos colocados à prova, como diz a palavra, todos os dias. E precisamos, de fato, nos posicionarmos de forma adequada, digna daquele que sofreu por nós, que suportou grande oposição dos pecadores e que foi fiel até a morte e morte de cruz. A nossa luta, o nosso desafio é permanecermos fiéis até o fim, em dias de muita dificuldade. Nunca foi fácil seguir o caminho correto. Há sempre muitos atalhos, há sempre muitas possibilidades, porém há apenas um caminho para quem quer ser fiel a Deus, é da mesma forma caminhar com fidelidade a Ele.
Nós estamos, irmãos, meditando no livro de Samuel, segundo Samuel. O livro recebe esse nome, como os irmãos sabem, porque Samuel, de fato, é a pessoa mais importante do livro. Quando a sua mãe ora, a sua mãe Ana, ora pedindo para que ela tivesse o privilégio de ter um filho, sendo ela estéril, né, não podendo ter filhos. E o Senhor a agraciou depois da oração com um filho, Samuel, a quem ela consagrou a Deus. Depois Deus lhe deu outros filhos. E quando nós falamos de consagração de Samuel, nós estamos falando de consagração total. Ele de fato foi entregue ao sacerdote Eli para ser criado no templo, e a sua mãe e seu pai iam vê-lo pontualmente, mas ele crescia aos pés dos sacerdotes para que fosse então dedicado totalmente ao Senhor. Por isso que o livro recebe o nome dele. Ele vai ser uma das figuras mais importantes do livro, e claro que a mais importante é Deus acima de tudo, né, o Senhor. Mas humanamente falando, ele é quem faz as coisas acontecerem, né? Deus através dele. É ele quem vai ser o último juiz, é ele quem é também sacerdote e é também profeta. Ele tem as três características, lembrando aí dos três ofícios de Cristo, né? Rei, sacerdote e profeta. Como não havia ainda reinado em Israel, monarquia em Israel, ele foi o último dos juízes e ungiu o primeiro rei, a quem o povo escolheu, o rei Saul. Também depois, quando Saul peca contra o Senhor, é ele quem é levantado por Deus para ungir Davi na casa de Jessé, quando ainda Saul reinava. E nós vemos o profeta Samuel sendo um homem muito forte, muito firme, embora, claro, não tenha sido perfeito. A Bíblia diz que ele falhou para com os seus filhos, e os seus filhos não foram tementes a Deus. É claro que cada um responde por si, né? Mas o que parece a Bíblia nos deixar entender é que Samuel não foi tão cuidadoso para com os seus filhos, criando assim filhos não tementes ao Senhor. E embora o livro receba o nome dele, e ele seja uma das principais pessoas da história, nós sabemos bem que o livro de Samuel, principalmente o final do primeiro livro, né, metade para o final do primeiro livro e também parte do segundo, é dedicado a contar a história do mais importante rei de Israel, que foi o rei Davi. E nós vamos falar um pouco sobre a história de Davi, e em especial esse momento difícil que o rei Davi passou. Bem, o rei Davi é conhecido dos irmãos e da maioria das pessoas. Talvez pelo fato dele ter sido ungido rei ainda quando Saul reinava em Israel, e não ter usurpado o trono de Saul por crer que Saul ainda estava sob a unção do Senhor, a autoridade do Senhor. Por algumas ocasiões ele teve a oportunidade até mesmo de reagir contra a perseguição de Saul, mas Davi não fez. E depois nós vemos ele se colocando à disposição do rei Saul para contender, para brigar com o gigante Golias, o filisteu, que estava aterrorizando Israel. E a história nós já conhecemos. Davi, pela força do Senhor, derrota o gigante Golias e o povo ovaciona Davi. De sorte que Davi estava começando a contar com a simpatia de Israel. Desta forma, então, o nome de Davi crescia em fama e Saul o odiava cada vez mais. Após a morte de Saul, Davi é ungido rei de Israel. Mas o seu reinado não foi fácil. Foram muitas batalhas, foram muitas lutas, muitos desafios e também muitas traições, muita usurpação ou tentativa, né, de usurpação de trono. O reinado de Davi não foi um reinado tranquilo. Passou por muitas dificuldades, passou por muitas lutas. Se você voltar um pouquinho aí no texto, mantendo a sua Bíblia aberta, você vai observar aqui comigo que depois de muitas vitórias que o rei Davi, pela força do Senhor, conseguiu adquirir,
junto com seus oficiais, com seus valentes. Observe, por exemplo, passando rapidamente, no capítulo 10 do livro de 2 Samuel, Davi derrotando os amonitas e os sírios. Porém, no capítulo 11, num tempo que era para guerrear, a Bíblia diz que Davi ficou em casa e observou uma mulher, numa tarde, ao levantar-se do seu leito, ao passear no jardim da sua casa, no terraço, viu uma mulher, no mínimo indiscreta, tomando banho. E, infelizmente, Davi começou uma trama que o fez cair, não apenas no adultério, mas também na mentira e depois, infelizmente, no crime de assassinato. Davi foi duramente repreendido por Natã, profeta levantado por Deus, por sinal muito corajoso, profeta que sucedeu o profeta Samuel. E depois nós vemos a morte do filho que Davi teve com Batseba, a primeira criança. Depois Davi, irmãos, consegue muitas vitórias ainda, porém, Davi adquiriu uma grande derrota dentro da sua própria casa. Por uma promessa do Senhor, por um castigo de Deus, o Senhor determinou que a espada não mais sairia da sua casa. E o que a gente começa a ver na casa de Davi é uma verdadeira tragédia familiar, daquelas que nós não gostamos nem de participar, nem de assistir. Mas a Escritura diz, se você observar no capítulo 13, que Davi tinha uma filha chamada Tamar, e uma filha muito bonita, e o seu meio-irmão, chamado Aminon, a desejou, e numa trama maligna, ele a forçou, e estuprando Tamar, grande escândalo causou em Israel. Mas se a coisa não fosse triste, né? Um filho estuprador e uma filha estuprada, esse ato terrível cometido por Aminon suscitou a ira de um outro filho de Davi. Este era irmão, não apenas meio-irmão, né, como era Aminon de Tamar, mas este era irmão por completo, né, irmão de pai e de mãe, chamado Absalão. Irou-se contra ele e trama o assassinato do seu meio-irmão. E agora Davi tristemente tem um filho estuprador e uma filha estuprada, um filho assassino e um filho assassinado. Triste foi a história de Davi dentro da sua própria casa. E ainda mais, irmãos, este filho que praticou o assassinato, revoltoso, tenta usurpar o trono do pai. Se você observar no capítulo 13, nos últimos versos, o texto nos diz que ele fugiu para Talmai e depois Absalão volta para Jerusalém, onde, aliado a alguns homens que se voltaram contra Davi, começa então a seduzir o povo de Israel a se tornar rei forçadamente. A Bíblia diz, esse é um detalhe interessante, no capítulo 14, no verso 25, que não havia em todo Israel um homem que era tão celebrado por sua beleza como Absalão. Eu sei que há aqui na igreja irmãos que são muito bonitos, mas ninguém era como Absalão. Há alguns irmãos aqui que são ricos em beleza, mas não são como Absalão, porque além dele ser bonito, a Bíblia diz que não havia nele defeito algum. Parece que eu estou me olhando no espelho. O importante é a autoestima, né, irmãos? A gente nunca pode deixar de ter, né? Então Absalão era assim. Observe o que diz o verso 26. Quando cortava o cabelo, isto se fazia no fim de cada ano, porquanto muito lhe pesava, seu peso era de 200 ciclos, segundo o peso real. Então, como o cabelo dele era grande, bonito, também nasceram a Absalão 3 filhos e uma filha. Enfim, ele coloca o nome de uma das filhas, né? Tamar, nome da irmã. Esta era mulher formosa,
à vista. Então Absalão, pela sua beleza, Absalão, pelo seu porte, começou então a seduzir Israel a usurpar o trono, para usurpar o trono do pai. Conseguindo então apoio de alguns homens revoltosos, eles começam a praticar um plano maligno para destruir o reinado de Davi. Meus irmãos, o que o texto nos mostra no capítulo 15 é um dos momentos mais dramáticos da vida do rei Davi. Se já não bastasse tudo o que ele havia passado, sofrer o castigo na própria pele, a perda da criança, depois uma filha estuprada, um filho estuprador, um filho assassino, um filho assassinado. Agora o seu próprio filho, a quem ele tanto amava, Absalão, se revolta contra ele, seduz homens revoltosos, e agora Davi precisa fugir de Jerusalém para não morrer. Não estava fácil a vida do rei, deixar o trono, deixar tudo o que ele possuía, e principalmente a vergonha em ver o seu trono sofrendo uma tentativa de usurpação pelo próprio filho a quem ele tanto amava. Meus irmãos, nesse instante, ou a partir desse instante, nós vemos o rei Davi diante daqueles que estavam ao seu redor. E os irmãos sabem bem que em momentos de muita alegria e de bonança, é bem provável que nós tenhamos muita gente para celebrar ao nosso lado. Não é verdade? As pessoas gostam de estar perto de pessoas alegres e que estão passando por bons momentos na vida. Mas há momentos difíceis que nós olhamos para o lado e nós contamos nos dedos, com quem nós podemos contar. E às vezes aqueles de quem nós imaginaríamos mais fidelidade, nós encontramos então vergonha, nós encontramos desprezo, afastamento. A vida do rei Davi não foi fácil. Nós estamos no verso 19, mas eu queria que os irmãos observassem aqui comigo algumas situações semelhantes. Observe o que aconteceu com Davi. Se os irmãos lembram da história, de algumas histórias de Davi, eu vou só passando por cima para os irmãos entenderem as reações que as pessoas tiveram a Davi. Você sabe que o rei era ovacionado. Davi era o rei mais querido, e foi o rei mais querido de toda a história de Israel. Mas no momento em que Davi estava passando pelo deserto, literalmente pelo deserto, né? Porque o texto nos diz que ele estava seguindo o caminho, passando o ribeiro de Cedron, nós encontramos pessoas reagindo à amizade e à fidelidade que tinham ou não a Davi. Um dos primeiros casos que nós vemos aqui é o caso de Simei. Simei nunca tinha reclamado de Davi, ele era descendente de Saul. Mas quando encontra Davi naquela situação de humilhação, o texto diz que ele sai e começa, observe o capítulo 16, verso 6, a atirar pedras contra Davi e contra os servos de Davi, e começa a amaldiçoar Davi, dizendo: sai daqui, homem de sangue, homem de Belial. Isso era um dos termos mais duros que se dizia contra alguém no Antigo Testamento. É chamar a pessoa de ímpio na mais alta impiedade. E ele ainda diz assim no verso 8: o Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, cujo reino usurpaste. Meus irmãos, quanta mentira! Davi nunca usurpou o trono de Saul. Ele está levantando um duro falso contra o rei. Pelo contrário, nas oportunidades que teve, Davi foi tão fiel a Deus e a Saul, a quem ele amava, e também por amor a Jonatas, a quem Davi amava mais ainda. Quando teve a oportunidade, Davi não fez. Inclusive uma cena interessante que a Bíblia conta é quando o rei Saul estava aliviando o ventre.
A Bíblia diz que Saul estava a aliviar o ventre e Davi teve a oportunidade de matá-lo naquele momento. Você sabe que um homem, quando está aliviando o ventre, ele está sujeito a qualquer coisa, né? Ele está no seu momento de reflexão, né? De relaxamento. Então, imagine Saul ali sentado, né? Vendo os stories do Instagram e aliviando o ventre, né? Relaxado, lá passando no Facebook, as notícias lá no Twitter e tal. E Davi, tendo a oportunidade de matar Saul, não fez. Pelo contrário, ele disse: jamais tocarei no ungido do Senhor. Mas Simei, seu descendente de Saul, acusa Davi gravemente, amaldiçoando o rei. Se nós passarmos um pouquinho mais, eu vou lembrar mais um caso aos irmãos aqui. Observe o capítulo 19. O capítulo 19 já é Davi voltando de Jerusalém depois da morte de Absalão. Absalão morre, ou é assassinado, né? Morto por Joabe. Quando Davi volta, aí duas pessoas reaparecem. Simei, aquele que atirou pedras, agora volta pedindo perdão a Davi. Ele disse, capítulo 19, verso 19: não me imputes, Senhor, a minha culpa, e não te lembres do que tão perversamente fez teu servo, num dia que meu rei e Senhor saiu de Jerusalém. Não o conserves, ó rei, em teu coração, porque confesso deveras que pequei. Ele reconhece aqui o seu pecado, mas depois que Davi volta com a autoridade de rei, talvez se Davi não voltasse, ele não reconhecesse. Não dá para nós sabermos se de fato Simei se arrependeu. Mas tem um caso que é ainda mais dramático, que está logo embaixo. É o caso de Mefibosete. Mefibosete, irmãos, era um dos descendentes de Saul, filho de Jonatas. E quando Saul morre, e diante de toda aquela situação, Davi está no seu palácio real, e Davi chama todo mundo e diz assim: será que há alguém que eu poderia abençoar da casa de Saul, alguém que sobrou e que precise muito? E alguém lembra a Davi: olha, há Mefibosete, descendente de Saul, que quando era criança, fugindo numa das situações, a sua ama deixou cair e ele ficou coxo das duas pernas. Alguém que vivia nessa situação, irmãos, era fadada ao desprezo, à pobreza, à miséria. E ele estava lá em Lodebar, esquecido. Então mandam chamar Mefibosete, e Davi diz: a partir de agora, Mefibosete vai ter terras. Tudo vai pertencer a ele, isso tudo aqui. E Davi deu terras, deu animais, e ainda disse mais: todos os dias da vida de Mefibosete ele vai comer à minha mesa. Ou seja, ele vai comer do melhor, da comida do rei. Do que eu comer, ele vai comer. E Deus, por meio de Davi, abençoou grandemente a vida de Mefibosete. E Mefibosete, como forma de gratidão, fez várias promessas a Davi. Porém, no momento em que Davi estava passando pelo deserto, em que o seu trono estava sendo usurpado, não foi leal o comportamento de Mefibosete. Observe o capítulo 19, verso 24. Diz assim: também Mefibosete, filho de Saul, desceu a encontrar-se com o rei. Não tinha tratado dos pés, nem espontado a barba, nem lavado as vestes, desde o dia em que o rei saíra até o dia que voltou em paz. Tendo ele chegado a Jerusalém a encontrar-se com o rei, este lhe disse: por que não foste comigo, Mefibosete? Em outras palavras, Mefibosete, por que você não me seguiu? Ele respondeu: ó rei, meu senhor, o meu servo me enganou, porque eu, teu servo, dizia: abaldarei um jumento e montarei para ir com o rei, pois teu servo é coxo.
Demais disto, ele falsamente me acusou a mim, teu servo, diante do rei, meu senhor. Porém, o rei, meu senhor, é como um anjo de Deus. Faze, pois, o que melhor te parecer. Olha, jogou a culpa para o servo. Porque toda a casa de meu pai não era senão homens dignos de morte diante do meu rei, meu senhor. Contudo, puseste teu servo entre os homens que comem a tua mesa. Que direito, pois, tenho eu de clamar ao rei? Respondeu-lhe o rei, porque ainda falas dos teus negócios. Resolvo que repartas com Ziba, o servo dele, as terras. Disse Mefibosete ao rei, fique ele muito embora, contudo, pois já voltou o rei, meu senhor, em paz à sua casa. Meus irmãos, neste momento triste da vida do rei Davi, homens se mostraram quem eram. Mas tem um caso que nos impressiona no texto e que é maravilhoso, pois impressionou o próprio rei Davi. E é esse texto que nós vamos pensar na noite de hoje. É a história de Itai, a fidelidade de Itai a Davi. O texto nos diz, no verso 19, que Itai era um geteu. Os geteus eram dos filisteus, povo que muitas vezes contendeu contra Israel. Então, Davi se impressiona e diz, porque tu também irias conosco, Itai? Qual a razão de tu ires? Tu não és do povo de Israel e queres me seguir no momento mais difícil da minha vida, o que é que tu queres com isso? Ainda mais orienta o rei, dizendo para ele, volta e fica-te com quem vier ser o rei, porque se ele não era de Israel, pouco importava quem seria o rei, se seria Davi ou Absalão. Em qualquer uma dessas situações, os homens geralmente procurariam estar perto de quem tivesse o poder, para poderem sobreviver, para poderem permanecer vivos. Davi lembra bem a ele, és estrangeiro e desterrado de tua pátria. Nós já comentamos aqui em algumas mensagens como era difícil a situação do estrangeiro. Imagine você, de repente agora, né, está num local totalmente diferente. Esta semana passou num dos jornais a situação dos ucranianos que estão no Brasil. Se não me falha a memória, na região de Maringá, lá no interior do Paraná. Uma daquelas cidades onde há um grupo grande, ou o maior número de ucranianos do Brasil, a Missão Mais, junto com o governo federal, conseguiu casas e alimentos, né, e uma vida nova para os ucranianos. A Missão Mais, para quem nós enviamos um valor de oferta. Né? A nossa oferta chegou lá, graças a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Para dar uma nova oportunidade de vida para aquelas pessoas. Mas não era assim que o estrangeiro era recebido antigamente. O estrangeiro sofria, passava por muitas dificuldades. Louvado seja Deus, porque o reverendo Antônio Elias, né, junto com a Missão Mais e um grupo de igrejas parceiras, conseguiu acolher esses irmãos ucranianos. Elias Medeiros, perdão. O reverendo Elias Medeiros é genro do pastor Francisco Leonardo, que foi diretor do nosso seminário, e é concunhado do reverendo Augusto Nicodemos. Um homem de Deus, assim, envolvido com missões, servo do Senhor, e fez essa ponte para que famílias ucranianas fossem recebidas aqui e acolhidas. Mas a vida do estrangeiro nunca foi fácil. E este homem era um estrangeiro, e estava num momento de insegurança política, ou instabilidade política. Então, se nós pudermos associar com algumas situações que nós vemos nos dias de hoje, né? Uma das piores coisas num país é a instabilidade política. Ninguém sabe quem vai governar.
Nós vivemos não, né? Nós vimos, né, agora há pouco, a Venezuela passando por isso, né? Tendo lá um ditador e um outro homem sendo instituído como presidente. Depois esse homem não pôde assumir, né? E ficou uma guerra danada, medonha, e o povo fica sem saber para onde vai. E o que acontece nessas situações de crise, de grande instabilidade? As pessoas migram, saem, procuram o que é melhor para si e para os seus familiares. E procuram estar num lugar que lhes dê mais estabilidade. Isso é natural. Mas o que Itai faz é diferente. Ele diz: não, rei, eu irei contigo. Davi então vai colocando contra a parede e diz assim: chegaste ontem, e já te levaria eu hoje conosco a vaguear. Verso 20: quando eu mesmo não sei para onde vou. Observe, Davi diz: nem eu sei para onde eu vou, homem, e tu queres me seguir. Eu não tenho mais trono, eu não tenho mais autoridade, eu não tenho mais poder, eu não posso oferecer nada. A verdade era esta, que por algum instante o rei não poderia oferecer nada. E o texto diz que Davi disse para ele: volta, pois, e faze voltar teus irmãos contigo, e contigo sejam misericórdia e fidelidade. Observe que Davi não fala como quem fala da boca para fora. Pelo contrário, Davi ainda o abençoa. E diz assim: olha, se tu decidires voltar e não ficar mais comigo, eu rogo a Deus que ele derrame sobre a tua vida misericórdia e fidelidade. Porém, Itai diz para o rei: tão certo como vive o Senhor e como vive o rei meu senhor, no lugar em que estiver o rei meu senhor, seja para a morte, seja para a vida, lá estará também o teu servo. Que frase linda, que declaração de amor, de lealdade, de fidelidade tremenda. Observe em que estava baseada a fidelidade de Itai. O que nós estamos vendo aqui é um caso de conversão. Ele era um filisteu, um geteu, e ele se converte ao judaísmo, se converte a Yahvé. Tanto que ele diz: tão certo como vive o Senhor. A nossa tradução, entendendo bem de que ele estava falando aqui de Yahvé, colocou o Senhor, né, em letras garrafais, em letras maiúsculas, mostrando aqui um caso de conversão, que nos lembra, irmãos, aquele texto de Ruth, diante de Noemi: para onde tu fores, irei, onde pousares, ali pousarei eu, o teu Deus será o meu Deus, e o teu povo será o meu povo. Eu sei que geralmente o pessoal gosta de usar esse texto aí para casamento, né? Tem até musiquinha, tal, bonitinha, mas ali era uma questão de fidelidade a Deus e a Noemi por meio do povo de Israel. Da mesma forma que nós vemos um caso de conversão. E está dizendo: eu não vou te abandonar, tão certo como o Senhor vive. E também tão certo como vive o rei, onde tu estiveres eu estarei, quer seja para passar pela morte, quer seja para passar pela vida, lá estarei eu, teu servo. Meus irmãos, é difícil encontrar pessoas assim em dias de dificuldades, em dias em que nós não temos o que oferecer. É comum os amigos se aproximarem para as festas, para as celebrações, para os churrascos, para os jantares, para os grandes momentos de júbilo. Mas nós bem sabemos que nos momentos de dificuldade, às vezes nós procuramos e não encontramos as pessoas. Por isso que a Bíblia diz: em todo tempo ama o amigo, na angústia se faz o irmão.
E Davi estava sofrendo grande angústia. E Deus o presenteou com uma lealdade de onde ele não esperava. Porque muitos judeus, muitos hebreus, abandonaram Davi naquele momento. E vem de repente de onde menos se espera uma fidelidade que não se podia contar. Então Davi aceita aquilo ali e diz para ele: vai e passa adiante. Itai passou, junto com os seus homens, até as crianças foram juntas. Todos os que estavam com Itai. E o texto diz que toda a terra chorava em alta voz, diante daquela situação de fuga do rei Davi. E o texto diz: o rei e também o rei passaram o ribeiro de Cedron, seguindo o caminho do deserto. Dias difíceis, dias de solidão, dias de angústia, dias de opróbrio, dias de vergonha, dias de dor. Todos nós podemos passar. E como é bom poder ter este alento de encontrar amigos fiéis, irmãos que não nos deixam, que não nos abandonam, que seguram na nossa mão e que dizem: eu estou com você para o que der e vier. Diante de Mefibosete, que se aproveitou, rogando, há um texto ainda anterior àquele que eu li sobre Mefibosete, em que Mefibosete diz: agora Deus vai dar a Davi a paga de tudo quanto ele fez a Saul. Mefibosete falou isso depois de meses, talvez anos, comendo na mesa do rei por misericórdia, tendo recebido presentes do rei, terras e animais. No momento que Davi mais precisou, Mefibosete desejou o mal a Davi. Simei o benjamita, do povo de Israel, aproveitou-se do opróbrio do rei para lançar-lhe pedras e amaldiçoá-lo, dizendo palavras caluniosas, injuriosas contra o rei. Eles eram do povo de Israel, do povo de Deus. Eles se alegraram com as vitórias de Davi, celebraram as vitórias de Davi, mas no momento que o rei mais precisou, eles o rejeitaram. Meus irmãos, Davi é um dos tipos de Cristo no Antigo Testamento. E aqui eu queria fazer uma ponte com o Novo Testamento e com a história do nosso Senhor. A Bíblia nos conta no Novo Testamento que ele foi rejeitado e humilhado. Que inclusive aqueles que estavam mais próximos a ele, que viram os seus milagres, que partilharam das suas maravilhas, que foram abençoados na multiplicação dos pães, dos peixes, que tiveram suas vidas livradas da morte, quando numa grande tempestade o barco quase naufragava, aqueles que puderam ver Jesus fazendo bem a todas as pessoas, sem um mal nenhum sair da sua boca, sem nenhum ato de injustiça contra ninguém, pelo contrário, viveu na terra entre nós, praticou o amor. As suas palavras eram virtude, as suas palavras eram cheias de poder. Ele fez milagres tremendos. Ele curou pessoas que estavam aprisionadas a espíritos malignos há anos. Ele abençoou coxos, ele curou surdos, ele fez o cego ver, vários cegos verem. Ele livrou da morte aqueles que estavam já na sepultura. Quantas bênçãos ele não concedeu
Desde o seu milagre em Caná da Galileia, quando transformou a água em vinho, fazendo com que a festa pudesse continuar com alegria, até a ressurreição de Lázaro, a quem ele tanto amava, mostrando a sua glória e o seu poder sobre a vida e sobre a morte. Em todas as suas atitudes, Jesus só foi amor, graça, misericórdia e bondade. Ao mesmo tempo em que, por muitas vezes, ele incitou os seus discípulos dizendo: vocês estão vendo? Depois das palavras que eu disse, muitos estão me abandonando, vocês também não querem me deixar? E ouvi dos discípulos dizendo, um deles representando todos: Senhor, para onde iremos nós? Se tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos visto e crido que tu és o Cristo do Senhor. Mas no momento em que Jesus estava passando pelo vale, pela hora mais difícil da sua vida, quando ele subiu ao Getsêmani e disse para os seus discípulos: vigiem e orem, porque o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Distanciou-se deles para orar. Os seus discípulos não puderam vigiar nem por um minuto e já pegaram no sono. E mesmo Jesus tendo dito para eles: eu estou intercedendo por vocês, porque Satanás pediu para peneirar cada um como quem peneira o trigo. E mesmo depois da declaração de Pedro: jamais te deixarei, Jesus foi negado por Pedro pelo menos 3 vezes, quando sofria as dores dos açoites. A palavra de Deus diz que Jesus fitou Pedro de longe e Pedro chorou amargamente por sua infidelidade. Se não bastasse, nós vemos um pouco antes da traição de Pedro, né? Da negação de Pedro, Judas o traindo com um beijo no rosto, vendendo o Senhor por 30 moedas, assim como José foi vendido pelos seus próprios irmãos. Jesus diz: é com um beijo que tu traz o Filho do Homem. E meus irmãos, a partir dali, nós vemos o verdadeiro calvário que o nosso Senhor passou. A via dolorosa, o seu sofrimento, o seu escárnio, o quanto ele foi açoitado, humilhado, ferido, maltratado, o quanto ele sofreu, a dor praticada e a traição pelos seus próprios irmãos. Ele veio para o seu, mas os seus não o receberam. Interessante que em algumas narrativas dos evangelhos, nós vemos Jesus exaltando a fé de alguns que não eram dos judeus, como aquela mulher cananeia, ou cirofenícia, né? Que vai clamar a Jesus, e Jesus diz: não é lícito tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. E ela clama dizendo: Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus diz: mulher, grande é a tua fé. Ou também quando Jesus passa por certo lugar e encontra 10 leprosos, você deve lembrar bem da história, está registrado lá no Evangelho de Lucas. E dos 10 que foram curados pelo Senhor, depois de voltarem para o sacerdote, perceberem que estavam curados, apenas um voltou para agradecer. E a Bíblia diz que este era samaritano. Não era do povo de Israel. Meus irmãos, o nosso Senhor passou num nível muito mais elevado a dor que Davi passou. Aqueles que estavam próximos de quem mais se esperava fidelidade, ele viu traição. A Bíblia nos diz que Judas o traiu, Pedro o negou, e dos 10 outros discípulos apóstolos que sobraram, apenas João
esteve com ele durante todo o seu sofrimento. Os outros se dispersaram como ovelhas que não têm pastor. Cada um foi para o seu caminho, procurando livrar a própria pele. Todo esse sofrimento, toda esta dor, todo este opróbrio, no momento mais difícil da vida do nosso rei, do nosso Salvador, assim como foi na vida de Davi, também teve um desfecho maravilhoso. Porque assim como Davi retornou para Jerusalém e tomou novamente posse do seu trono, a Bíblia nos diz que o Senhor Jesus, depois de ter sofrido até a morte, morte de cruz, ressuscitou ao terceiro dia. E foi visto pelos olhos de muitas testemunhas. Passou 40 dias com os discípulos comendo e bebendo e instruindo-lhes acerca do Espírito Santo que viria. E Deus o exaltou sobremaneira, que lhe deu um nome que está acima de todo nome. Ele foi assunto aos céus a olhos visíveis, apenas ele teve esse privilégio de ser assunto aos céus. E está hoje exaltado à direita de Deus Pai, de onde Todo-Poderoso ele virá para julgar os vivos e os mortos. E continua intercedendo por nós como sumo sacerdote que sabe o que é passar na pele pela dor, pela tristeza e pela vergonha. Eu queria trazer, irmãos, aqui algumas aplicações para encerrar a mensagem na noite de hoje. E quero pelo menos fazer em 3 partes. A primeira delas é consolar você dizendo que se nos momentos mais difíceis, nos vales da vida, você não conseguir auxílio de ninguém, não esqueça, o Espírito Santo está contigo. Ele é o teu auxílio, é o teu refúgio. Ele é aquele que estará com você o tempo todo para te consolar. É o teu advogado. É Deus vivo, presente na sua vida. Mas também queria fazer uma segunda aplicação. Quando você vir alguém passando pelo vale, não vire as costas. E muito menos se aproveite da vergonha de alguém para a sua autoexaltação. A sua vitória não tem necessariamente a ver com a derrota do outro. Deus nos abençoa a cada um porque tem um plano e um propósito específico nas nossas vidas. Quando você vir alguém passando pelo vale, quando você vir alguém passando por situações de vergonha, de humilhação, de pobreza ou de miséria, lembre, Deus quer te usar para estender a mão. O povo de Israel, os amigos de Davi, que deveriam estar perto dele e ser um instrumento de bênção na vida dele, o rejeitaram. Da mesma forma como fizeram com o nosso Senhor. Mas nós não devemos ser assim. Pelo contrário. A Bíblia diz, inclusive, que até para com os inimigos, se ele tiver fome, nós devemos dar-lhe de comer. Se tiver sede, nós devemos dar-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoaremos brasas vivas sobre a sua cabeça. Quanto mais aos irmãos. Sabe o que é que a Bíblia diz? Levai os fardos uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Vejam que coisa tremenda, não é, irmãos? Paulo escreve isto aos Gálatas. Os Gálatas estavam sob a influência dos judaizantes. E o grande desejo dos Gálatas era ser fiel, era que eles fossem fiéis à lei. Eles não queriam descumprir a lei. E aí Paulo, depois de responder a todas as questões teológicas, Paulo vai lembrar a eles que o cumprimento da lei é o amor. E se você quer ser alguém que cumpre a lei, ame a Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força e com todo o teu entendimento.
e também ame ao seu próximo como a si mesmo, porque quem ama ao próximo cumpre a lei de Cristo. Que nós sejamos instrumentos de bênção na vida uns dos outros. Que nós não viremos as costas nos momentos que as pessoas mais precisam. Eu sei que às vezes pode ser desgastante. Eu sei que às vezes nós precisamos correr riscos. Mas nós devemos nos lembrar daquele que sofreu tamanha vergonha em nosso favor e não nos abandonou, nem mesmo na miséria do pecado que nós vivíamos. Jesus Cristo é o nosso exemplo maior. Ele não nos abandonou, nem quando nós éramos seus inimigos, quanto mais quando somos seus amigos. E por fim, irmãos, eu termino com a terceira e última aplicação. Lembrar aos irmãos que Jesus Cristo é exatamente aquele que se entregou em favor dos amigos, que deu a sua própria vida, que não hesitou em entregá-la por inteiro. Quando os homens abandonaram Davi, quando os homens abandonaram ao Senhor, deram um verdadeiro exemplo de infidelidade e de ingratidão. Mas Jesus Cristo é aquele que, por fidelidade a Deus e a sua palavra, nos prometeu que nenhum de nós se perderia. Nenhum de nós. Por isso, nessa noite eu termino lembrando a você que ainda que o mundo todo te rejeite, Jesus Cristo nunca te deixará, nunca te abandonará, nunca te perderá de vista, porque Ele pagou um alto preço por sua vida. E ainda que você seja fraco, e ainda que você não seja perfeito, pois todos nós somos imperfeitos, Ele pagou um alto preço por sua vida e não vai permitir que você seja desprezado. Pelo contrário, Ele nos acolhe, assim como a galinha acolhe os seus pintinhos. Nós somos por Deus guardados debaixo do esconderijo do Altíssimo. Podemos descansar à sombra do Onipotente. Esse mesmo Deus que não nos deixa é também o mesmo Deus que foi vitorioso contra aquele que quis sempre usurpar o seu trono. Satanás é o usurpador, aquele que desde o princípio, depois da criação, buscou tomar o lugar de Deus. E quando Cristo veio, Ele veio para destruir as obras do maligno. Por isso Satanás já está derrotado. E a sua derrota se concretizará no dia em que Cristo o lançar num lago que arde com fogo e enxofre. E assim como Absalão, que estava próximo a Davi, se revoltou e foi derrotado, Satanás, que estava perto de Deus, se rebelou contra ele, tentou usurpar o trono de Deus, também será derrotado para sempre. E a vitória será do Senhor. E juntamente com o rei vitorioso, todos os seus amigos voltarão em triunfo, não mais para Jerusalém, mas para a nova Jerusalém, que descerá adornada como noiva para o seu noivo. E reinaremos com ele eternamente, pois fomos feitos para ele, reinos e sacerdotes para o Senhor. Que o Senhor nos console, pois a vitória do Senhor já é certa. Haverá o dia em que nós veremos o inimigo do Senhor e da igreja sendo totalmente destruído, e nós receberemos dele a coroa da vida. Fique firme, permaneça fiel. Deus não desiste de nós, jamais nos abandona, nunca nos deixará. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Senhor, nós te bendizemos por esta noite. Te bendizemos por tudo que o Senhor nos deu como privilégio, poder te oferecer, pois o nosso louvor vem de ti.
e também por tudo que podemos ouvir do Senhor. Dá-nos, Deus, a graça de lembrarmos ao nosso coração o quanto Tu és fiel a nós e o quanto Tu és vitorioso sobre todas as coisas. Concede-nos também a graça, Senhor, de nos colocarmos como instrumentos para sermos bênção na vida dos nossos irmãos, levantando aqueles que estão caídos, não virando o rosto para aqueles que estão passando por dias difíceis, e muito menos, Senhor, fazendo como fez Edom contra Israel, no dia da dor, da angústia, se alegrou com a derrota do seu próprio irmão, e o Senhor castigou severamente aquela nação. Ó Senhor, que a nossa alegria esteja em ver aqueles que estão caídos levantados, aqueles que estão abatidos reerguidos, e aqueles que estão tristes alegres, pois o Senhor ungiu Teu Filho Jesus Cristo com a unção de alegria, e nós recebemos também da Tua parte esta alegria. Queremos Te pedir, Senhor, em nome de Jesus, ajuda-nos a ajudarmos outros, e que também em nossas dificuldades Tu levante pessoas que possam servir de auxílio e de alento aos nossos corações. E Senhor, se vier nos faltar pessoas, nós temos a certeza que a pessoa bendita do Teu Espírito sempre estará conosco, que nunca estaremos sós, pois o Senhor prometeu que estaria conosco todos os dias das nossas vidas, até a consumação dos séculos. Ó Senhor amado, ajuda-nos também a nos segurarmos na vitória do nosso Salvador Jesus Cristo, na certeza de que assim como Ele venceu, nós venceremos também, e nos assentaremos em tronos para julgarmos as nações, e receberemos do Senhor a coroa da vida, e habitaremos eternamente na Tua presença. Leva-nos em paz aos nossos lares, ó Senhor querido, dá-nos a graça de desfrutarmos da Tua companhia durante todos os dias desta semana. Nós Te pedimos estas bênçãos, confiados em Ti, e em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.